Quando me perguntam por que eu desenvolvi o método Comunique-se, me vêm várias questões. Eu começo a imaginar e lembrar de tudo que eu senti em 2019, quando eu co-criei o treinamento. Em 2019 eu me lembro bem de uma fragilidade que eu estava passando e de algumas necessidades de amadurecer alguns sentimentos, algumas emoções que eu vinha passando e que eu vinha vivendo. E foi nesse processo que eu entendi o quanto não só eu, mas muitas pessoas tinham dificuldades de se comunicar. E mesmo as pessoas falando o quanto a comunicação é fácil, eu quis trazer para uma comunicação interna e quis que as pessoas conhecessem muito mais sobre elas, para depois elas compreendessem o que elas podiam e o que elas deveriam falar. Foi então que eu fui construindo primeiro sobre o lado emocional, sobre a comunicação interna. Eu gostaria que os meus alunos olhassem para dentro e vissem além da comunicação externa, além daquilo que eles falam para outras pessoas, mas que elas pudessem primeiro se conhecer e compreender o porquê que elas sentiam aquilo, porque foi assim que aconteceu o processo comigo. Eu já estava vindo de um processo de autoconhecimento e foi quando eu valorizei e dei importância para cada sentimento meu. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção era como lidar com as emoções. E não só para mim, mas para outras pessoas que vieram passando pelo processo, para que elas pudessem compreender como que elas faziam isso e como que elas poderiam fazer para subir de nível, para alcançar outros níveis na própria comunicação e no próprio comportamento. E o Comunique-se ele foi desenhado, mentalizado e ele foi feito um ensaio mental. Eu imaginei cada passo do Comunique-se, cada encontro, para que ele pudesse de fato agregar na vida das pessoas e para que não faltasse e não sobrasse nada, mas fosse exatamente na medida ideal para que as pessoas pudessem se conhecer, se transformar, expandir sua forma de pensar e depois se sentirem pessoas diferentes, pessoas confiantes. E isso me fortaleceu para que eu mantivesse o processo ativo, em constante evolução. Eu fui desenhando cada detalhe, eu fui complementando, trazendo toda a experiência e capacitação que eu tive em todos aqueles anos de experiência, que foi de acompanhar pessoas, em ver como elas reagiam, como elas se comportavam, e aí sim eu entrar com toda a minha bagagem, com todo o meu amor, o meu profissionalismo, para dar aquele toque especial naquele participante. Uma coisa também que me chamou a atenção e que eu pude incluir no método Comunique-se foi que fez muito sentido para mim. A gente usa apenas 5% do nosso potencial. E quando eu olhei e falei, imagine que tudo isso que você criou é apenas 5%. E foi nesse momento que eu entendi que eu queria pegar o que eu usei para mim e mostrar para o meu participante o quanto ele poderia se desenvolver se ele se permitisse. E aí entra todo um cuidado, entra todo um caminhar, entra todo um amor junto com esse profissionalismo, que é o que vai fazer ele virar a chave e perceber quem realmente ele é. Kellen antes e depois do Comunique-se são completamente duas pessoas diferentes. Porque quando a Kellen entrou para desenhar o método Comunique-se, a Kellen era insegura, a Kellen teve medo do que ela imaginou. E essa foi uma característica que me acompanhou durante alguns anos da minha vida. E não que ela não exista mais, só que agora ela é muito bem trabalhada dentro de mim. E foi dessa forma que eu fui me desenvolvendo nesses 4 anos de projeto,
conhecendo perfis comportamentais, trazendo toda essa minha empatia para que eu pudesse sempre olhar para mim, para que eu conseguisse tudo que eu uso para mim, ajudar o meu participante a usar para ele. Então a Kellen veio construindo uma carreira, foi se fortalecendo, foi trabalhando as suas ideias, trabalhando as suas fragilidades, vulnerabilidades e o tempo inteiro também com um olhar carinhoso para mim. E a Kellen de hoje é uma influência para muitas pessoas. Eu tenho noção disso e além de ter essa noção, eu tenho a responsabilidade do quanto a minha influência faz com que outras pessoas continuem ou se mantenham em constante evolução, assim como eu. Eu tinha uma certa expectativa quando eu montei o treinamento e confesso que nem eu acreditei que o treinamento fosse ter o resultado que ele tem hoje. Porque eu tinha dificuldade de acreditar no projeto. Não que eu não acreditasse no meu amor ou na forma que eu ia fazer isso, mas por estar estagnada no meu próprio potencial, achando que eu não ia conseguir dar continuidade. E quando eu parei para pensar sobre isso, eu percebi que muitas pessoas hoje estão estagnadas e não conseguem sair do lugar porque não acreditam em si. E foi essa virada de chave que me fez continuar e olhar. Eu falei, é isso que eu amo fazer. Esse é meu propósito de vida. E eu não aceitava que eu pudesse desistir, ou que eu mesma me boicotasse, que eu mesma enfraquecesse a minha mentalidade e as minhas habilidades. E essa virada de chave que eu lutei e construí dentro de mim é que eu passei a cobrar e a mostrar para as pessoas que se aproximavam. E eu entendi que esse é o meu propósito de vida. Eu entendi que as pessoas merecem ter a mesma mudança de mentalidade que eu tive, as pessoas merecem ter uma vida melhor, se comunicarem melhor, mas antes disso, que elas pudessem sentir melhor e principalmente estarem satisfeitas com aquilo que elas sentem. E aí eu entendi que esse era o meu caminho, esse era o meu propósito e que eu precisava dar continuidade depois de muitos feedbacks de algumas pessoas falando: Kellen, você é necessária. Às vezes eu negava e por um determinado momento eu comecei a abraçar com força e dizer: sim, eu sou necessária. Eu passei a observar e perceber melhor como os meus participantes saíam depois do treinamento Comunique-se. E eu via que algumas pessoas tinham uma performance e uma mudança de vida diferente de alguns perfis. E aí eu entendi que eu tive que treinar melhor a minha relação com alguns participantes para poder extrair mais daquele participante que não gerou ou que não demonstrou tanto impacto. E foi quando, de novo, eu tive uma nova virada de chave, foi quando eu comecei a buscar capacitações e entendi que eu não podia parar, porque eu tinha como obrigação ou como influência mostrar que quando a gente para, é como se a gente estacionasse no tempo. E parar não era algo que eu queria. E toda vez que o meu aluno, o meu participante sai do treinamento Comunique-se, que finaliza, eu digo para ele: você precisa continuar. Esse foi apenas um passo, esse foi apenas o início, foi dada a largada de uma vida extraordinária que você pode ter. E eu comecei a ver que eu era muito mais assertiva na condução e principalmente na extração do desenvolvimento desse participante. Foi quando eu percebi o tamanho da responsabilidade que eu tinha sobre a vida de cada um deles. E quando as pessoas me perguntam: Kellen, qual que é o teu legado? Até me perguntaram se um dia eu morresse, como seria? Como eu gostaria de ouvir ou como seria esse cenário? Eu não gosto de dizer que eu transformei a vida das pessoas, porque nós não transformamos a vida de ninguém. São as pessoas que se permitem
se olhar e viver de uma forma diferente. E o meu propósito de vida hoje, ou como eu gostaria de ser lembrado, é a Kellen participou da melhor fase de mudança da minha vida. Eu acredito que isso seria, assim, um motivo de orgulho para continuar deixando a comunicação fluir na vida das pessoas, já que hoje tem muitos treinamentos gravados, eu digo que essa é uma herança minha. Continuem evoluindo, a comunicação é uma arte e é uma arte que precisa ser treinada todos os dias. Toda vez que você vacila ou que você não se esforça para colocar a comunicação de alta performance em prática, é quando você declina ou é quando você se sente insatisfeito e é quando gera conflitos. E isso vai fazer o ser humano parar de errar e continuar evoluindo diariamente. Uma das coisas que me deixa feliz é saber que eu tô há 10 anos já desenvolvendo pessoas. Já impactei através da minha comunicação, das minhas histórias, mais de 3.000 pessoas. E dentro do método Comunique-se, mais de 400 pessoas já transformaram as suas vidas, já transformaram a sua comunicação. Isso faz eu olhar para projetos futuros, para compreender o que eu quero, como eu quero. Uma das coisas que ficaram marcadas para mim no meio desse caminho foi uma aluna que me chamou que eu era a rainha da comunicação. E aquilo foi tão carinhoso, sabe? A forma como ela me chamou. E eu falei, tá aí algo que eu preciso prezar. Porque quando as pessoas nos veem com um olhar tão enriquecedor, a gente vê o tamanho da responsabilidade. E aí eu passei a olhar para o futuro com essa mesma frase. Kellen, a rainha da comunicação. Eu quero poder levar o Comunique-se para o mundo, sabe? Eu quero poder impactar mais pessoas. Eu quero que mais pessoas conheçam o lindo trabalho que eu faço, que é um trabalho feito com amor, com responsabilidade. É um trabalho que faz as pessoas mudarem de nível. Eu acredito que essa seria a melhor frase para colocar nesse momento, porque a gente não imagina o quanto pode ser melhor, o quanto pode viver melhor, o quanto a gente pode prosperar através da nossa mentalidade. E eu vejo o Comunique-se no futuro impactando outras pessoas e transformando a vida delas. O Comunique-se hoje, ele é além de um treinamento de comunicação. Ele é além de ajudar as pessoas a se expressarem em cima de um palco, numa reunião, ou liderarem as suas empresas. O Comunique-se, ele ajuda as pessoas a fazerem uma leitura interna, se envolverem com elas mesmas, se aceitarem, que isso aconteceu no meu processo, uma aceitação de quem eu era e como eu poderia ser melhor e para onde eu gostaria de ir. E eu vejo a Kellen aí desbravando não só Guarapuava, mas o Paraná, o Brasil e desbravando o mundo. É dessa forma que, de um jeito amoroso, eu vou ajudar as pessoas a se colocarem num lugar muito melhor na vida. Muito melhor do que aqueles que elas imaginam. Despertar é uma palavra que eu gosto. Despertar vem do vigiar, acordar, olhar para dentro. E eu acredito que é despertando que a gente vai conseguir ter uma vida plena, uma vida do jeito que a gente merece. E talvez você nem imagine o quanto a comunicação tem a ver com todo esse sentimento. A comunicação começa aqui. A comunicação começa naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu desejo. E o que eu tenho como propósito é despertar nas outras pessoas um potencial que fará ela ter uma vida plena e que fará ela se sentir feliz com a comunicação que ela tem. E se eu puder deixar de conselho para você, eu diria: desperte, olhe para dentro, permita-se conhecer, que é através desse sentimento que você verá a pessoa excepcional que você é.